Oi, gente! O objetivo desse vídeo é auxiliar vocês com o conceito de regência verbal. Primeira coisa que a gente precisa saber é que a regência verbal é algo que acontece com os verbos. A segunda coisa é o significado de fato. Tia, o que é regência verbal? Alguns verbos precisam de complementos, outros verbos não precisam de complemento. O que é complemento? Aquilo que a gente põe depois do verbo para ter sentido, se ele precisar. Essa necessidade de precisar ou não de complemento, esse estudo que a gente faz dos verbos, analisando se eles precisam de complemento ou não, é o que a gente chama de regência verbal. Outra coisa que a regência verbal faz é, no caso dos verbos que precisam de complemento, a gente observa se o verbo se liga ao complemento dele com ou sem preposição. Tem verbo que para chegar no complemento dele, ele precisa passar por uma ponte. Essa ponte é uma preposição. Tem verbo que não precisa dessa ponte. Ele vai direto para o complemento. Isso a regência verbal também estuda. Resumindo, o que a regência verbal estuda? Os verbos que precisam de complemento, os verbos que não precisam e aqueles que precisam, quando eles se ligam ao complemento deles, utiliza-se uma preposição ou não? Exemplo, eu falo assim para vocês, meu cachorrinho morreu. Vocês entendem a minha mensagem? O verbo é morrer. Depois dele não tem nenhuma outra informação, não tem complemento. O verbo morrer não precisa de complemento. Eu coloco se eu quiser, meu cachorrinho morreu de doença, meu cachorrinho morreu de tristeza, meu cachorrinho morreu de depressão. Eu coloco um complemento depois do verbo morrer se eu quiser, mas ele não precisa. Agora, se eu disser assim, meu amigo comprou. Aí o que vocês vão me perguntar? Comprou o quê, tia? Porque o verbo comprar precisa de complemento. Verbo morrer pertence à lista de verbos que não precisam de complemento. Verbo comprar pertence à lista de verbos que precisam de complemento. Então, esses verbos todos, precisando ou não de complemento, são estudados em regência verbal. Outra coisa que a gente precisa saber, dentro de regência, nós temos dois termos, termo regente e termo regido. Termo regente é sempre o verbo que vai precisar de complemento ou não. Termo regido é o complemento. Por exemplo, eu comprei um cachorro. Cadê o verbo? Comprar. Então, comprar é o termo regente. O que foi que eu comprei? Um cachorro. Um cachorro é o complemento e eu também chamo de termo regido.